Olá, boa noite. Boa noite a todos, como estão? Pense bem, hoje é um dia especial. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui, copiar o link e vou chamar aqui. Boa noite. Vou bem rapidinho aqui nos grupos de WhatsApp. Olá, boa noite, Rosana. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos fazer. Hoje é um dia especial, tá? Especialíssimo. Vamos ver quem entra. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, boa noite, Pamela. Vamos ver. Sexta-noite, tá todo mundo ocupadíssimo. Ai, que top. Boa noite, Rosana. Hoje, né, é um dia muito especial. Estaremos aqui anunciando a quem está comigo dentro da mentoria já está sabendo, já está ciente, né? E inclusive está sendo surpresa agora. Eu abri essa live porque eu não tinha falado para ninguém da live, do horário da live, nada disso, porque eu queria realmente que fosse surpresa, né? A gente vai estar hoje fazendo um lançamento aqui, mas é um lançamento diferente, tá, gente? Vocês vão perceber, não é um lançamento de vendas dessa vez. É diferente. Essa é a verdade. Vamos ver quem entra. Boa noite a todos. Nessa noite, eu preparei especialmente, estou bem produzida, bem arrumada. Vocês devem estar percebendo de coroa e tudo, tá? Adoro! Justamente porque fizemos a mentoria, né? E a mentoria, ela já veio de um sonho lá de trás, tá, Rosana? Você tá me ouvindo bem? Me ouve bem? O áudio aí tá bom? A mentoria, ela veio de um sonho bem lá de trás, né? Bem lá de trás. Algumas pessoas que já me acompanham de muito tempo, elas têm essa consciência, tá? Algumas pessoas que me acompanham já durante um tempo, elas já têm a consciência que, primeiro que a mentoria é um sonho de criança, tá? Como assim, Simone, um sonho de criança? Quando eu tinha mais ou menos uns 7, tá atrasado o áudio? Quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, né? Eu gostava muito de ensinar. Só que, oi Micheline, só que eu gostava de ensinar, mas eu não gostava de ensinar crianças, né? Eu gostava de ensinar adultos. Eu costumo dizer que eu tô sempre, eu como sempre, fora do tempo ou superando algumas expectativas. Então, o que acontece? Eu, mais ou menos com uns 7 para 8 anos de idade, eu queria ensinar. Só que olha que interessante, eu não queria ensinar as crianças. Eu queria ensinar os adultos, né? E aí eu já contei aqui para vocês que mais ou menos aos 13 anos, né? Aos 13 anos, mais ou menos, eu queria entrar para uma escola militar e que não era permitido por causa da faixa etária. Eu fiz prova, tirei nota alta e tudo para essa escola militar. Eu, um passo à frente, né? Então, a mentoria, quando eu encerrei, né, alguns processos na minha vida que eu precisava cuidar, olhar para minha criança, olhar
para o meu feminino, olhar para a minha feminilidade, né? E quando eu fui fazendo esses processos, muitas coisas da minha criança vieram à tona. E uma dessas coisas foi isso. E, inclusive, quando eu terminei lá a minha troca justa, eu comprei um quadro, né, desses que é cavalete também, e como uma simbologia, aquilo foi como uma simbologia que eu estava mostrando para minha criança, né, que eu estava cuidando dela e olhando para ela agora, olhando para os desejos, olhando para os sonhos dela. E daí, o ano passado, mais ou menos por volta de novembro ou dezembro, eu comecei a desenhar essa mentoria. Eu comecei a desenhar a mentoria. Desenhei a mentoria, boa noite, desenhei a mentoria. Depois de desenhar essa mentoria, eu fui colocando algumas... Boa noite, Abiana. Olha aí, terapeuta sistêmica, é a Cleo, tá, gente? Ai, amo. O que é que acontece? Depois que eu fui desenhando, mas eu fui desenhando com degraus, com passos que eu tinha que seguir, que eu tinha que subir. Boa noite, Neia. Para poder chegar, né, no que foi o que eu sentei e montei hoje, que foi a mentoria, tá? Só que nesse processo, olha que interessante, nesse processo, um sonho, para quem chegou agora, eu estava contando que quando eu estava mais ou menos com 7, 8 anos de idade, eu tinha o sonho de ensinar, mas eu queria ensinar não crianças, né? Eu queria ensinar o quê? Adultos. Então, nesse processo meu, quando eu fui resgatando minha criança, fui resgatando o meu feminino, né? Fui cuidando de mim, olhando para mim, eu comecei a mostrar para minha criança que ela poderia confiar em mim, que ela poderia... Boa noite, Cris. Que ela poderia confiar em mim, que ela poderia confiar no processo, que agora, além de olhar para ela, eu cuidava dela, tá? Então, o que acontece diante disso tudo? Eu fui o ano passado, tá? Vai fazer mais ou menos um ano que eu venho montando e desenhando os passos da mentoria que eu lancei, né? Primeiro eu fui desenhando modelo de atendimento, modelo de mentoria individual. Para quê? Para que eu pudesse chegar nesse produto, que eu pudesse mapear as dores e chegar nesse produto que eu lancei lá, que foi a mentoria, tá? Então, diante disso, dentro desse percurso de um ano para cá, eu vim desenhando também outras coisas. E algumas coisas começaram a se materializar, né? E outras coisas ainda não era o tempo de se materializar, tá? Mas o desejo de materializar algumas outras coisas foram crescendo. Por exemplo, quando eu entrei em contato com a visão sistêmica, o que é que aconteceu? Aconteceu uma transformação muito grande dentro de mim. Primeiramente, por quê? Porque eu não olhava para minha criança. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas, né, estavam... Boa noite, Cleo! Estavam na minha criança. Muitas coisas estavam guardadas dentro de mim. Gente, quem puder divulgar o link da live nos grupos, eu agradeço, tá? Para mim não ter que sair aqui. Então, diante disso, algumas outras coisas, alguns outros projetos foram crescendo dentro do meu coração. E um projeto, né, que tem crescido muito é esse projeto de levar a visão sistêmica para mais pessoas, né? Levar a visão sistêmica além. Por quê, Simone? Porque a visão sistêmica, ela organizou, equilibrou a minha vida, tá? O determinismo, o corpo explica, eles me trouxeram, né, um conhecimento, uma base. E quando eu cheguei, boa noite, Tatiana, e quando eu cheguei dentro da visão sistêmica, foi como se eu tivesse me encontrado.
Eu costumo dizer que a visão sistêmica, ela me abraçou e cuidou de mim, né? Eu estava caminhando e a visão sistêmica chegou, me abraçou e cuidou de mim. Cuidou de muitas feridas, de muitas dores, como também cuidou de equilibrar muitas coisas na minha vida, tá? Muitas coisas a visão sistêmica veio para equilibrar. E o que acontece diante de tudo? Começou a crescer um sonho dentro de mim. E daí, quem me acompanha, as meninas que me acompanham já há um tempo aí, elas sabem. Eu comecei a trazer todo o conhecimento que eu tinha e vincular com a visão sistêmica. Eu comecei a vincular, a criar laços da visão sistêmica com outras ferramentas, tá? E aí, né, tem as diversas ferramentas, a análise sistêmica, a hipnose, né, sistêmica, voltado para a sistêmica. Tem também os produtos que eu criei, os protocolos que eu criei o protocolo de resgate da criança, baseado na visão sistêmica, baseado na minha experiência pessoal, tá? Porque os protocolos que eu criei, todos foram baseados na prática, com o atendimento e com as experiências. Por exemplo, o resgate da criança foi baseado em mim, no meu resgate, né? Eu me autoconstelei e quando eu me autoconstelei, eu observei que eu tinha ficado aonde? A minha criança tinha ficado. Oi, Sérgio, boa noite. Deitada na cama, jogada e abandonada. Olha que interessante. Quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu esperava que alguém viesse pegar aquela menina, abraçar, acolher e entender que quem tinha morrido naquele dia era o grande amor da minha vida. Por quê? Porque eu era a princesinha do papai. Não é à toa. Então, o que acontece? E não, né? E naquele dia eu fiquei lá, gente. Eu fiquei lá. E eu fiquei lá durante muitos anos. Boa noite, Luciana. Durante muitos anos, durante muito tempo. Até que eu fui lá e resgatei essa criança. E eu resgatei como, Simone? Com a visão sistêmica. Baseado no todo o outro conhecimento que eu já tinha, né? Do determinismo, junto com a visão sistêmica, eu resgatei aquela criança. Resgatei meus sonhos, tá? Com a visão sistêmica, eu resgatei meus sonhos, equilibrei a minha vida, equilibrei o dar e o receber. Eu entendi essa importância e saí da dependência emocional, entendendo a lei do equilíbrio, do dar e receber, né? Que eu era dependente emocional. Eu era tão dependente que eu não tinha condição de pegar um ônibus e sair sozinha de casa com meus filhos. De tanta dependência que eu tinha, tá? Então, diante disso tudo, eu trouxe a visão sistêmica para a minha vida e ela fez uma transformação. Eu tenho uma live que eu fiz lá com a Rita Takara, né? E que eu falei lá na live, todos os anos eu tinha muito problema com contas, né? Com dinheiro. Eu tinha muito problema todos os anos. E quando eu trouxe esse equilíbrio, eu trouxe esse resgate, eu trouxe essa visão sistêmica para a minha vida, inclusive, eu falei lá na live, eu vou depois disponibilizar no link da bio, o link da minha live com a Rita Takara. Fui convidada, viu, gente? O que acontece? Lá, oi, Érica. Sim, você precisa dizer que é Érica, né? Porque Iane e Corey, eu não ia saber. E o que acontece? Eu coloquei lá. Foi incrível, porque foi o primeiro ano que eu consegui quitar dívidas. Foi o primeiro ano que eu consegui ir pegar algo de muito valor e comprar para mim. Entendeu? Antes isso tudo era difícil, porque todo mundo sabe. Oi, Maria.
todo mundo sabe o quanto é difícil o dependente emocional olhar para si mesmo, olhar para si próprio. Entende? Então, diante disso, cresceu e fermentou no meu coração, né? Bateu muito forte, tá? Levar a visão sistêmica para as outras pessoas. E aí eu comecei um trabalho diário, todos os dias, tá? De falar sobre a visão sistêmica, de trazer a visão sistêmica. Foi uma das formas que eu encontrei também para equilibrar o meu feminino. Porque o meu feminino estava adoecido, estava doente, eu tinha muitos problemas, fibromialgia, doença autoimune, com resultado positivo, bruxismo, tá? Quem me acompanha aqui sabe que o bruxismo era tão forte, né? Uma raiva que eu tinha guardada da minha infância, que o que acontece? Que eu fraturei o dente dormindo, gente. Dormindo, tá? E o que acontece? Também me trouxe esse olhar, para mim olhar para dentro de mim e saber por que eu precisava estar doente, né? Por que eu precisava que meu corpo adoecesse? Vocês compreendem? Então, eu comecei a fazer um trabalho diário. E aí, numa imersão que eu fiz, eles nos proporam de fazer 21 dias de resgate do feminino. E esses 21 dias, a gente colhia flores, né? E, boa noite, Devani. A gente colhia flores e oferecia para as mulheres do sistema. E aí, dentro de mim, eu trazia algo que, se eu falar aqui, vocês vão acreditar porque eu estou dizendo, mas, gente, eu não me conectava com pessoas. Tá? Eu não tinha essa conexão com pessoas. E aí, eu comecei a entender, né, que muito do que acontecia era justamente eu não me conectar com pessoas. Era justamente... Boa noite, Vera. Não levar tudo o que eu estava aprendendo para as pessoas, eu não conseguia me conectar com elas e levar tudo isso. E aí eu comecei eu coloquei para mim mesmo que todos os dias, quando alguma mulher ou alguém me solicitasse uma ajuda no meu WhatsApp ou no meu Instagram, no meu privado, eu daria uma atenção àquela pessoa plena e me conectaria com ela. Gente, isso mudou a minha forma de olhar para as pessoas. Pessoas são combustível de vida. Pessoas são combustível de vida. Se você não se conecta às pessoas, se você não consegue olhar para as pessoas com um olhar que enxerga a verdade dentro de cada pessoa, você está caminhando para o sentido oposto da vida. Tá bem? Eu preciso dizer isso para você hoje. E porque era esse o caminho que eu fazia. Então eu comecei a me conectar com as pessoas, comecei a dar atenção. E isso transformou a minha vida. Transformou. Eu comecei a olhar para as pessoas e sentar com as pessoas e ver a criança da pessoa conversando comigo. E eu comecei a cada vez mais trazer isso de uma forma que até as crianças pudessem entender. Era olhar e me conectar com a criança. Por quê? Observe que o meu processo, né? Como o processo de todos nós, gente, nós nascemos para ser luz e despertar o melhor das outras pessoas. A gente não nasceu para despertar o pior em ninguém, não. Tá? Isso é dor. O nome disso é dor. Tá? A dor que faz isso. Então, diante de tudo isso, criei a mentoria e falei, essas pessoas, elas precisam olhar mais profundo para essa dor.
porque tá muito superficial, tá muito na superfície. Se está na superfície, eu não consigo encontrar a raiz do problema ou do trauma. E diante disso, desse conhecimento sistêmico que eu fui adquirindo, né? Eu estudo todos os dias, tá? Todos os dias eu estudo. Todos os dias eu estou me atualizando em alguma coisa. Essa é a verdade. Então, nasceu mais um projeto no meu coração, tá? Que, se eu puder dizer para vocês, qual o significado desse projeto, Simone? O significado desse projeto é trazer um legado. O significado desse projeto é que outras pessoas possam olhar, ter acesso e compreender esse conhecimento. E, de um lado, está esse serviço à comunidade. De outro lado, em equilíbrio com o dar e o receber, está o quê? Está o serviço para quem? Para os terapeutas. Então eu vim nessa noite anunciar para vocês que hoje é um dia especial na minha vida e na vida de muitos terapeutas que vão passar por aqui. Por quê, Simone? Quem aí tem um chute do que é mais ou menos? Vocês imaginam o que é que eu vou anunciar hoje? Alguém tem ideia? A felicidade é que essa semana meu coração fazia assim, ó, transbordava. Quem tá comigo na mentoria, eu fiz a ressignificação para que as pessoas entendessem o pulsar e o que me move, tá? E todas entenderam. E a mensagem maior que eu trouxe foi: enquanto o seu coração bater, você pode curar. Mas só que aqui eu estou falando com palavras. E lá, na constelação que eu fiz, que eu constelei todos os terapeutas, eles sentiram no campo deles. Teve terapeutas que viu milhares de pessoas. E isso também nasceu de uma visão. Lá atrás, quando eu estava, quando eu ainda trabalhava como líder de mulheres, tá? Eu tive uma visão muito grande. Eu passava por um corredor e tinha muitas pessoas doentes. E essas pessoas estavam doentes e estavam precisando de um remédio, de um medicamento. E eu passava e aquilo me dava aflição, porque perto dessas pessoas tinha outras pessoas que elas tinham um jaleco, tá? E nesse jaleco era como se elas estivessem ali para cuidar daquelas pessoas que estavam precisando de cuidado, mas só que elas não se olhavam e não se viam. Os campos não tinham se encontrado ainda, tá? E eu nem pensava em visão sistêmica. E quando eu olhei, né, eu vi aquele monte de pessoas e aquelas pessoas começavam a vir na minha direção. Elas começavam a vir na minha direção, tá? E hoje que eu entendo a função maior de tudo isso que me foi mostrado lá atrás. Eu assumi essa postura, eu me responsabilizei e eu tenho me responsabilizado todos os dias de fazer isso que eu vi lá atrás. Se você é um terapeuta, você vai entender o que eu estou te falando e o que eu estou falando aqui agora. Eu sento com alguém, tá? Eu sentei essa semana com outra pessoa que me chamou para dar uma mentoria particular, né? Particular para ensinar, transformar essa pessoa em mentora também. E quando eu sentei com ela, ela me conta essa visão idêntica à minha.
Entende? Não tem como. Os campos. A gente tem um campo de atuação terapêutico. E a outra pessoa que vem, ela também vem para esse campo de atuação terapêutico, tá? A gente entra nós dois nesse campo e a gente o quê? Se encontra. O terapeuta e o cliente se encontram nesse campo de atuação terapêutica, tá? Então, diante disso, eu comecei a traçar um projeto maior, né? Um projeto maior tanto para a comunidade como para os terapeutas. E aí, hoje, acaba de nascer, né? Eu acabo de parir. Gente, o parir tem todo um sentido. Lá atrás, no meu parto, quando eu estava numa experiência de quase morte, eu falei para minha médica, eu falei, não retira meu útero. E eu não entendia divisão sistêmica. Hoje eu sei que eu vim para quebrar um padrão das mulheres da minha família, que todas eram sem útero, todas retiraram o útero. E lá atrás eu falei isso. E hoje é que eu entendo. Apesar de eu ter sido naquele dia, daquele dia ter sido um dia, né, assim, meio que assombroso para mim, mas eu entendi. E essa semana passada eu recebi um relato de uma mulher que ela dizia, agora eu entendo. Eu não posso mais gerar vida, mas eu posso ser vida na vida de outras mulheres. E eu falei, aqui você entendeu perfeitamente a missão. E diante disso, claro que a gente na visão sistêmica, a gente não trabalha só com as mulheres, é homens, é crianças, tá? Estamos lançando hoje a clínica Instituto Live. Instituto Live. Viver. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Instituto Live. E eu vou explicar para vocês o que é que significa. Instituto Live. Instituto Live, clínica sistêmica para a vida. Agora nasce outra missão, uma missão maior, de formar, cresceu no meu coração, formar terapeutas que tenham outras especialidades, tá? Um terapeuta que ele possa chegar, por exemplo, no caso, uma doula que quer entender da visão sistêmica. Para quê? Para trabalhar com a visão sistêmica nos seus partos. Uma enfermeira que quer trabalhar com a visão sistêmica com seus pacientes. Uma enfermeira que pode chegar com a visão sistêmica e ressignificar um paciente no hospital, aonde ele está. Que pode conduzir ele. Vocês entendem? Um terapeuta sistêmico de qualquer modalidade que ele já exerça. Vocês já pararam para imaginar o tanto de profissionais que você foi até hoje na sua vida e que se eles tivessem uma visão sistêmica para te mostrar, eles teriam talvez mudado muitas coisas na sua experiência. E hoje que eu entendo que lá atrás, muito lá atrás, quando eu estive muito doente, eu encontrei um médico. Muito antes de tudo isso que ele falou. A vida é feita de escolhas, Simone. Chegou a hora de você começar a escolher. E eu nem pensava em estar aqui falando isso, eu nem pensava em desenvolvimento humano. Foi em 2002. Percebe? E
eu fiquei maravilhada com aquilo que ele me passou naquele dia. Mas até ali eu não entendia nada, eu não estava preparada para nada disso. Tá bem? Mas a real é que eu não quero que essa live fique muito grande. O Instituto Live, que é a Clínica Sistêmica para a Vida, ela vai treinar os profissionais de qualquer função, de qualquer terapia ou de qualquer área com a visão sistêmica. Nós vamos criar profissionais de todas as áreas voltados para a sistêmica. O mundo, as pessoas precisam de mais profissionais sistêmicos. As pessoas precisam de mais profissionais que olhem com uma visão sem julgamento e imparcial. Que olhem para dentro de você. Que olhe para a sua história, que olhe para a sua família, que olhe para o seu lugar no seu sistema, que restabeleça a ordem dentro do seu lar, dentro do seu local de trabalho. Vocês compreendem tudo isso? Eu não sei porque eu não consigo ver nenhum comentário, tá? O meu Instagram tá bugado, faz uns 2 dias aí, parece que ele tava adivinhando que eu ia botar essa live aqui, tá? De manhã amanheceu bloqueado, aí eu desbloqueei, depois não tinha feed, eu não conseguia visualizar nada e eu só entendendo tudo, isso é campo, eu falei, eu vou abrir outro Instagram, é o jeito, eu tenho que abrir outro Instagram, porque eu não estava funcionando. Tá aqui, não consigo ver nenhum comentário de vocês. Não consigo, tem comentário nenhum aí. Mas, gente, respirando profundo, tomando uma água. Durante a semana, eu vou estar trazendo mais coisas de como vai funcionar, tá? O site já está todo preparado, né? O Eu Sou Criativo é tremendo, tá? O que acontece? A gente vai trazer essas pessoas vão ser treinadas na visão sistêmica, vão ter, inclusive, tá? Uma vitrine de especialistas de cada área, vai ter essa vitrine de especialistas de cada área. Por exemplo, quem trabalha com aromoterapia vai estar lá, vai ser um profissional de aromoterapia sistêmico, tá? Ele vai ter como, inclusive, tá? No atendimento de aromoterapia, ele conseguir detectar e diagnosticar algo maior naquele paciente, tá? Um profissional que faz a análise corporal, ele vai ser um profissional que faz análise corporal sistêmica. Ele vai ter condição de atuar uma pessoa, de trazer um cliente, analisar esse cliente, olhar para o sistema desse cliente, ressignificar esse cliente, inclusive. Não vai ser superficial. Observa? Vai ter, por exemplo, uma enfermeira obstétrica, tá? Sistêmica. Uma doula sistêmica. E aqui vocês não têm ideia da quantidade de profissionais que já está nesse rol. E essa é a novidade de hoje. Tô feliz demais. Agora, a missão é levar a visão sistêmica para todos os lugares. Porque ela pode sim, tá? Ela ajuda, inclusive, a guiar, clarificar, mas também conduzir destinos. Essa é a verdade. E aqui eu agradeço a vocês de coração. Quem tá na minha mentoria já sabia, né, gente? Porque a gente segue a visão sistêmica, tá? E eu falei, a visão sistêmica me diz que quem chegou primeiro pertence mais. Então, as meninas e os meninos da mentoria também tem, tá, gente? Tem terapeutas na mentoria do Brasil e do mundo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Todos já estavam cientes da clínica, né? Instituto Live, Clínica Sistêmica para a Vida. Já eu tô botando o videozinho aí para rodar para vocês. Beijos!
Eu vejo vocês. Eu vejo vocês.